Imagine por um instante que você está em um voo de rotina. Um daqueles dias que parecem exatamente iguais a todos os outros. O céu está calmo, o burburinho dos passageiros é suave e tudo parece estar correndo conforme o planejado. A única coisa em sua mente é terminar o voo e voltar para casa. Era eu, mais um dia, mais um voo de Toronto para Vancouver. Tudo começou como qualquer outro dia. Acordei cedo, vesti meu uniforme de companhia aérea, verifiquei minha escala e saí pela porta, sem imaginar que aquele dia se tornaria o mais crucial da minha vida. O sol espreitava por entre as nuvens enquanto eu entrava no aeroporto. O avião nos esperava, pronto para os passageiros e a tripulação de sempre. Nada fora do comum. Ao embarcar, cumprimentei os passageiros com meu sorriso habitual. Era um voo lotado, mas todos estavam de bom humor. Uma jovem mãe com um bebê me chamou a atenção. Ela estava com dificuldades com o carrinho, então a ajudei a guardá-lo adequadamente. Você deve amar o seu trabalho, disse ela com um sorriso de gratidão. Assenti, sorrindo de volta. Eu amava, ou pelo menos pensava que amava. O voo decolou sem problemas. A tripulação e os passageiros se acomodaram, e eu continuei minhas tarefas habituais: servir bebidas, verificar os cintos de segurança, garantir que todos estivessem confortáveis. A cabine estava calma. As nuvens do lado de fora da janela mal se moviam. Então, do nada, o avião começou a tremer. A princípio, era apenas um leve tremor, uma pequena turbulência. Algo que todos já experimentamos, mas nada com que se preocupar. Tranquilizei os passageiros, dizendo que era apenas uma típica turbulência no ar. Mas logo, o tremor se tornou mais intenso, até violento. Meus olhos encontraram os dos outros membros da tripulação e, pela primeira vez, vi medo de verdade em seus olhos. A voz do comandante crepitou no interfone. Seu tom era calmo, mas era impossível esconder o pânico por baixo. Senhoras e senhores, estamos enfrentando uma turbulência inesperada, disse ele, tentando manter a compostura. Por favor, permaneçam sentados e apertem os cintos de segurança. Agarrei o apoio de braço, me preparando enquanto o avião se inclinava para a esquerda. Os compartimentos superiores começaram a tremer, e alguns deles até se abriram. Os passageiros gritavam. Senti uma xícara de café quente escorregar da minha bandeja, se espatifando contra a parede. A turbulência não era apenas forte, era diferente de tudo que eu já havia experimentado. E então, tudo parou. Houve uma explosão ensurdecedora. O avião inteiro sacudiu para frente. Senti meu estômago subir até o peito. As luzes piscaram. Faíscas voavam do lado de fora da janela. As máscaras de oxigênio caíram, e eu podia ouvir o caos na cabine enquanto os passageiros se apressavam para colocá-las. Foi então que aconteceu. O momento em que tudo ficou escuro. Eu não sentia nada. Nenhuma dor, nenhum medo. Apenas uma sensação avassaladora de paz. Eu estava flutuando, suspenso acima do meu corpo, observando a destruição abaixo. Minhas mãos não sentiam o peso do mundo. Eu não estava mais conectado ao medo ou à confusão do momento. Eu estava desapegado. Eu podia ver os destroços, o metal retorcido, os corpos sendo retirados dos escombros por socorristas frenéticos. Eu vi tudo, tudo exceto a mim mesmo. Mas então, olhei para baixo, e lá estava eu. Lá estava eu, deitado imóvel nos destroços. Meu uniforme estava rasgado, meu corpo sem vida. Deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, tudo que senti foi uma estranha sensação de calma, uma tranquilidade que eu nunca havia conhecido antes. Era como se todo o fardo que eu havia carregado na vida tivesse sido tirado de mim. E então, eu a vi. Uma luz. Uma luz que não era do sol, nem de uma chama, mas algo vivo. Algo que me chamava. Essa luz não era apenas luz. Era algo muito mais profundo, algo além da minha compreensão. Ela me envolveu, me puxando em sua direção. E enquanto eu era atraído, ouvi uma voz. Filha, venha. Eu não precisei me perguntar quem era. Eu sabia, instantaneamente. Não era apenas uma voz. Era uma presença, uma energia que eu não conseguia explicar,
mas que eu sabia que estava esperando. E naquele momento, eu entendi tudo. Não há palavras para descrever a serenidade que me preencheu enquanto eu flutuava acima dos destroços. Eu não estava com medo, nem sentia dor. Sempre imaginei que a morte seria aterrorizante, mas ali, naquele estado estranho, havia apenas uma paz profunda. Aquele tipo de paz que não se encontra na correria do dia a dia. Uma paz que fazia todo o resto parecer distante, como se eu tivesse saído do tempo e do espaço. Enquanto eu flutuava ali, podia ver a devastação abaixo. O metal retorcido do avião, os destroços espalhados pelo chão. Mas não era apenas a queda que eu via, era o movimento frenético das equipes de resgate, trabalhando incansavelmente para retirar corpos dos destroços, cada ação desesperada e cheia de urgência. Eu não estava focado no caos, porém, minha atenção estava em outro lugar, no meu próprio corpo. Eu me via ali deitada, sem vida, meu uniforme rasgado, meus braços em ângulos anormais. E ainda assim, em vez de pânico, havia apenas uma estranha calma. Eu me sentia desligada de tudo, como se minha alma não estivesse mais ligada ao medo, ao corpo ou ao mundo que eu acabará de deixar para trás. Mas enquanto eu olhava para mim mesma, outra coisa chamou minha atenção, uma luz. Não uma luz comum, mas algo muito mais poderoso. Ela irradiava de todas as direções, me envolvendo completamente. Não era a luz do sol ou uma chama ardente. Esta luz estava viva, respirando, me puxando em sua direção. Eu não sentia que estava me movendo fisicamente, mas estava sendo atraída, como se a própria luz estivesse me chamando, me convidando para seu abraço. E então, eu ouvi uma voz. Uma voz que parecia ecoar de dentro da luz, uma voz cheia de amor, cheia de sabedoria. Filha, venha. Eu não reconheci a voz, não porque fosse desconhecida, mas porque, no fundo de mim, eu sabia exatamente quem era. Eu não precisava perguntar. Eu sabia que era ele. Naquele instante, tudo sobre mim, cada dúvida, cada medo, cada pergunta, desapareceu no fundo. Era como se minha alma sempre tivesse conhecido essa voz, mesmo que eu não a tivesse ouvido em minha vida terrena. Jesus estava ali, ou melhor, ele era mais do que estar de pé. Ele era a luz, a fonte de toda a paz que eu sentia. Sua presença não era opressora de uma forma que me aterrorizasse. Era opressora de uma forma que me fazia sentir totalmente vista, totalmente compreendida e totalmente amada. Não havia nada escondido dele, nenhuma parte de mim que não fosse conhecida. Não era apenas que ele estava ciente de mim, era como se ele fosse tudo que eu sempre precisei, tudo de uma vez. Caí de joelhos, embora não tivesse corpo para ajoelhar. Senti minha alma se render à sua presença. Lágrimas, embora eu não tivesse carne para derramá-las, fluíram naquele momento. Não havia medo, nenhuma confusão. Apenas uma paz abrangente que me envolvia como um cobertor. E eu sabia, naquele instante, que eu não deveria ter morrido. Mas minha alma precisava testemunhar algo, ver algo que mudaria tudo. Jesus olhou para mim, seus olhos cheios de amor e tristeza. Você não deveria ter morrido hoje, disse ele suavemente, mas você precisava ver isso. Naquele momento, o mundo ao nosso redor mudou. Tudo ao meu redor começou a mudar, como se o véu entre o mundo físico e o reino espiritual tivesse sido puxado para trás. Os destroços abaixo de mim não eram mais apenas metal e detritos. Eu podia ver além disso. Eu podia ver as almas daqueles que ainda estavam presos nos destroços, seus espíritos pairando no caos, alguns perdidos, alguns guiados por mãos invisíveis. Eu via as equipes de resgate abaixo, mas também vi algo mais. Eu vi anjos. Alguns deles estavam de guarda, observando aqueles que ainda tinham vida neles, sussurrando paz em seus corações. Outros estavam gentilmente guiando as almas daqueles que haviam falecido, levando-as ao seu destino final. Mas havia algo mais sombrio. Figuras à espreita nas sombras, esperando pelos feridos e pelos perdidos. Eles não eram humanos. Esses seres eram mais escuros, sua presença opressiva e enganosa. Eles sussurravam mentiras. Eles procuravam levar os perdidos ainda mais para o mau caminho. Jesus não precisou dizer nada. Eu entendi imediatamente. Havia uma batalha acontecendo, uma batalha pelas almas de cada pessoa que estava presa entre a vida e a morte.
Era uma batalha que não estava acontecendo apenas no reino físico, mas também no reino espiritual. Ele colocou a mão no meu ombro, um toque tão suave, mas cheio de autoridade absoluta. Você vê agora, disse ele. Esta batalha não é apenas física, é espiritual. Naquele momento, eu entendi. Eu entendi a verdadeira natureza da guerra que estava acontecendo ao nosso redor, uma guerra que poucos podiam ver. O mundo estava em guerra, mas não era apenas com armas ou exércitos. Era uma guerra por corações, por almas. E muitos, percebi, estavam sendo levados para o mau caminho sem nem mesmo saber disso. Jesus não estava ali apenas para nos salvar do perigo físico, ele estava ali para nos mostrar a verdade. Para abrir nossos olhos para o que realmente estava acontecendo, não apenas neste mundo, mas no mundo invisível. Eu havia recebido o privilégio de ver a guerra invisível que continua furiosa, e agora, estava sendo mostrada algo muito mais urgente. Eu sabia então que não podia ficar. Eu tinha que voltar. Mas o que eu deveria fazer com esse conhecimento? Qual era o meu papel em tudo isso? Jesus olhou para mim, como se soubesse exatamente o que estava passando pela minha mente. Sua expressão ficou séria e, com profunda compaixão, ele disse: você deve avisá-los. Você deve contar a eles o que viu. E foi aí que eu soube. Minha jornada tinha acabado de começar. Enquanto eu estava ali, sentindo a presença avassaladora de Jesus, tudo ao meu redor mudou novamente. A luz pacífica que me envolvia começou a desaparecer, substituída por uma visão. Era como se um véu tivesse sido levantado, e eu podia ver coisas que nunca havia imaginado serem possíveis. O que eu estava prestes a testemunhar me deixou sem palavras. Eu não estava mais flutuando acima dos destroços, não mais naquele estado pacífico e sereno. Em vez disso, me foi mostrada uma série de eventos se desenrolando na Terra. Eu vi pessoas, milhares, milhões, vivendo suas vidas diárias, alheias à tempestade que estava se formando ao seu redor. Não era destruição física que eu via, era algo muito mais insidioso, algo que eles não podiam perceber. Eu vi a maneira como a sociedade estava sendo moldada, como as pessoas estavam sendo distraídas, puxadas em todas as direções pelo ruído do mundo. Tecnologia, entretenimento e conveniência eram as coisas que prendiam a atenção das pessoas. Quanto mais eu olhava, mais claro ficava. O mundo estava adormecido. As pessoas estavam caminhando pela vida, mas não estavam realmente despertas. Elas estavam focadas em coisas que não importavam, enquanto algo mais sombrio se aproximava delas. Jesus falou novamente, sua voz cheia de tristeza, mas também com uma urgência silenciosa. Eles estão cegos, disse ele. Eles não veem o que está por vir. Eles não veem o perigo. Suas palavras me atingiram como um trovão. Naquele momento, percebi o quão verdadeiras eram suas palavras. As pessoas estavam sendo levadas para o mau caminho sem nem mesmo saber disso. Elas estavam procurando por conforto, por segurança, por qualquer coisa que as ajudasse a evitar os desafios da vida. Mas em sua busca por conforto, elas estavam perdendo a verdade. A verdade sobre o que estava acontecendo e a verdade sobre o que estava por vir. Enquanto eu continuava a observar, as cenas ao meu redor começaram a mudar. O mundo que eu estava vendo não era um de paz. Eu vi coisas que não poderia ter imaginado em meus piores pesadelos. Guerras, desastres naturais, agitação política e uma crise global diferente de tudo que o mundo já havia conhecido. Não foram apenas os eventos em si que me chocaram, foi o fato de que as pessoas estavam cegas para o que estava por vir. Elas estavam presas nas distrações de suas vidas, e quando a tempestade chegasse, estariam despreparadas. Mas não era apenas o caos que eu via. Eu vi algo muito mais preocupante. Havia forças em ação nos bastidores, controlando as coisas de maneiras que a maioria das pessoas não conseguia entender. Líderes poderosos estavam chegando à frente, oferecendo soluções, prometendo paz e estabilidade. Mas essas promessas não eram para o benefício do povo. Eram esquemas, máscaras para uma agenda muito mais sombria. Eu podia sentir a manipulação, o controle. Esses líderes não estavam ali apenas para liderar, eles estavam ali para dominar, para assumir o controle do mundo. E isso nem era a pior parte. Eu vi o futuro e vi como ele se desenrolaria.
As pessoas, muitas delas, cairiam nessa. Elas cairiam nas promessas de segurança, conveniência e controle. O mundo estava sendo condicionado, lenta e metodicamente, a aceitar o que estava por vir. Um novo sistema, uma nova forma de vida. A princípio, pareceria inofensivo, apenas uma forma de tornar a vida mais fácil, mais eficiente. As pessoas não questionariam isso. Seria apresentado como uma solução para seus problemas. Mas, na realidade, se tornaria suas correntes. Eu vi a marca. Não era forçada a ninguém no início, mas era algo que seria oferecido como a solução para seus problemas. Uma forma de tornar a vida mais fácil, mais gerenciável. As pessoas aceitariam isso, não porque foram coagidas, mas porque estavam convencidas de que era a coisa certa a fazer. Seria apresentado como uma escolha simples, mas seria uma armadilha. Uma vez que aceitassem, não haveria mais volta. E a pior parte, a maioria das pessoas nem perceberia o que tinha feito. Enquanto eu estava ali, absorvendo o que estava sendo mostrado, senti o peso de tudo. O mundo estava caminhando para um futuro onde muitos se perderiam, presos em um sistema que não entendiam, controlados por forças que não podiam ver. Mas havia esperança. Nem todos cairiam nessa. Nem todos seriam enganados. Haveria aqueles que viriam à verdade. Haveria aqueles que resistiriam, que permaneceriam firmes contra as mentiras. E essa era a missão que me foi dada. Jesus olhou para mim com uma expressão profunda e conhecedora. Você deve avisá-los, disse ele. Conte a eles o que viu. Deixe-os saber o que está por vir. Suas palavras queimaram em meu coração e, naquele momento, eu entendi. Eu tinha sido mostrada isso por uma razão. Eu não podia guardar isso para mim. O mundo precisava ouvir a verdade. Mas o que eles fariam com isso? Eles ouviriam, ou ignorariam o aviso, assim como ignoraram tantos outros antes. A pergunta ecoou em minha mente enquanto eu olhava ao redor para o mundo diante de mim. Tantas pessoas, tantas vidas, tanta coisa em jogo. O futuro estava em suas mãos, mas eles seriam capazes de vê-lo? Eles estariam dispostos a ouvir a verdade quando ela fosse apresentada a eles? Eu sabia que tinha um papel a desempenhar. Eu havia recebido uma mensagem, um aviso, e agora cabia a mim compartilhá-lo. Mas, à medida que a visão começava a desaparecer, percebi o quão difícil essa tarefa seria. O mundo não estava pronto para ouvir a verdade. Não estava pronto para enfrentar o que estava por vir. Mas isso não mudava o fato de que a verdade tinha que ser compartilhada. Eu tinha que voltar ao mundo de onde vim, para avisar as pessoas. O tempo estava se esgotando. Depois de ouvir isso, não posso deixar de me perguntar: o que você faria se visse o mundo da maneira que eu vi? Você acha que as pessoas estão prontas para ouvir a verdade? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu adoraria saber como você se sente sobre a mensagem que me foi mostrada. Quanto mais eu testemunhava, mais a visão mudava, e eu entendia que o que eu estava vendo não era apenas o presente, era o futuro, se desenrolando como uma nuvem escura se aproximando. Era muito maior do que qualquer coisa que eu havia imaginado. O que Jesus me mostrou não era apenas sobre causa ou desastre, era sobre algo muito mais profundo, algo sutil e perigoso que já estava se infiltrando no mundo. Eu podia ver o mundo sendo lenta e metodicamente transformado. As pessoas, aquelas que eu havia visto antes, estavam tão absortas em suas vidas diárias, muito distraídas para perceber as mudanças profundas acontecendo ao seu redor. A princípio, essas mudanças pareciam pequenas, quase insignificantes. Novas tecnologias, políticas que prometiam conveniência, o impulso constante por mais eficiência. Tudo parecia progresso. Quem não gostaria de um mundo melhor, mais conectado? Mas foi aí que o engano começou. Eu vi como as pessoas estavam sendo facilmente levadas a abraçar essas mudanças. Não era feito com força, não era feito com violência, era feito através da persuasão, através da promessa de uma vida melhor, através da oferta de conveniência. Mas na busca por conforto e facilidade, elas estavam sendo conduzidas a algo que não podiam ver. Elas estavam sendo preparadas para algo muito mais perigoso. O mundo estava sendo condicionado. Era sutil a princípio, como uma semente sendo plantada em suas mentes.
As pessoas não viam isso como uma ameaça. Elas viam isso como uma solução para seus problemas. À medida que mais e mais pessoas abraçavam essa nova forma de viver, o sistema se tornava mais forte. Não era apenas sobre tecnologia ou política, era sobre controle. E os líderes, aqueles que estavam ascendendo ao poder, não estavam apenas buscando liderar, eles estavam buscando dominar, controlar todos os aspectos da vida. E foi aí que eu vi o sistema que estava tomando forma. Não era um evento futuro, já estava acontecendo, apenas sob a superfície. O novo sistema, esta rede de controle, estava lentamente se tornando uma realidade. Pareceria progresso. Pareceria um caminho a seguir. As pessoas pensariam que era uma bênção. Mas, na realidade, era uma armadilha. Uma armadilha que lenta, mas seguramente, prenderia todos. A princípio, ninguém notaria. Pareceria inofensivo. Afinal, quem poderia resistir a algo que prometesse segurança, simplicidade e proteção? Mas à medida que crescesse, as pessoas se viriam cada vez mais dependentes disso. Suas escolhas, sua liberdade, escorregariam pouco a pouco. E a pior parte, elas nem perceberiam o que estava acontecendo. Tudo pareceria tão normal. Mas este novo mundo não era para o benefício do povo. Era para o benefício daqueles que buscavam controlá-los. Os líderes que estavam ascendendo ao poder não estavam interessados em paz ou justiça, eles estavam interessados em dominação. Eles falavam de soluções, de promessas para melhorar o mundo, mas por trás de suas palavras, havia uma agenda muito mais sombria. Seu verdadeiro objetivo era o poder, o controle completo e total. E foi aqui que a marca entrou em cena. Eu vi a marca, embora ainda não fosse uma marca física. Não era algo que você reconheceria imediatamente, não a princípio. Começou como uma ideia, uma maneira de tornar a vida mais fácil. As pessoas seriam informadas de que era uma solução, uma maneira de tornar as coisas mais simples, mais eficientes. Elas seriam informadas de que era necessário para sua segurança e proteção. As pessoas não resistiriam, seria vendido como algo inofensivo, até benéfico. Mas uma vez que aceitassem, estariam ligadas a ele para sempre. Não seria uma imposição forçada, seria uma escolha. Uma escolha que elas pensariam que era delas. Mas uma vez que fizessem essa escolha, elas se tornariam prisioneiras do sistema. A parte mais assustadora era que a maioria das pessoas nunca perceberia o que tinha feito. Elas aceitariam a marca, acreditando que era apenas uma parte do futuro, acreditando que era a coisa certa a fazer. Mas uma vez que dessem esse passo, sua liberdade se perderia. Elas nem entenderiam que haviam sido manipuladas, que haviam sido presas em uma armadilha da qual não conseguiam escapar. As pessoas no poder não iam fazer sua jogada de uma só vez. Elas sabiam melhor do que isso. Elas eram pacientes. Elas sabiam que se pressionassem demais, muito rápido, haveria resistência. Então, elas facilitariam a entrada de todos nisso. Lentamente, passo a passo, elas convenceriam as pessoas de que este era o futuro que precisavam abraçar. E quando a maior parte do mundo percebesse o que estava acontecendo, seria tarde demais. Eu vi tudo isso com tanta clareza. Eu vi como as pessoas podiam ser facilmente conduzidas a uma falsa sensação de segurança, como trocariam sua liberdade por conforto, por conveniência, por promessas de uma vida melhor. Foi de partir o coração assistir. Mas eu sabia que me tinham mostrado isso por uma razão. Eu tinha que avisá-los. A visão começou a desaparecer e fui puxada de volta para a presença de Jesus. Seu rosto estava sério agora, seus olhos cheios de uma tristeza que eu não conseguia compreender totalmente. É por isso que eu te mostrei isso, disse ele. Você deve avisá-los. Conte a eles o que está por vir. Eu entendi agora. Não se tratava apenas de mim. Era sobre o mundo. Era sobre todos. O tempo para agir era agora, e eu estava sendo enviada de volta com uma mensagem, um aviso que não podia ser ignorado. Mas eu também sabia que não podia fazer isso sozinha. Eu enfrentaria resistência. Eu enfrentaria ridículo. Mas a verdade tinha que ser dita. O mundo precisava ouvi-la, não importando o custo.
E o tempo estava se esgotando. Estamos vivendo em uma época em que os sinais do mundo estão mudando e muitos desconhecem a verdade mais profunda que se desenrola ao nosso redor. As profecias que foram ditas estão se cumprindo, mas muitos permanecem adormecidos para o que realmente está acontecendo. É por isso que criei meu livro digital, Profecias Reveladas, Como se preparar para a próxima transformação e garantir sua salvação, e quero disponibilizá-lo para você agora mesmo no primeiro comentário fixado. Este livro ajudará você a descobrir as verdades ocultas das profecias bíblicas e o guiará para garantir sua salvação enquanto avançamos para o tempo do retorno de Cristo. Não espere. Clique no primeiro comentário fixado para pegar sua cópia digital. Há apenas um número limitado de cópias disponíveis e ele será removido em breve. Clique agora e deixe esta mensagem transformar sua vida antes que seja tarde demais. À medida que a visão desaparecia, senti minha alma sendo gentilmente puxada de volta à realidade. Eu não estava mais na presença daquela luz avassaladora, não mais naquele reino pacífico onde o tempo parecia parar. Eu estava de volta, parada nos destroços, mas tudo parecia diferente agora. Eu não era apenas a mesma pessoa que havia embarcado naquele voo horas atrás. Eu tinha visto o que poucos poderiam imaginar. Meus olhos haviam sido abertos para a verdade, para a guerra espiritual que estava furiosa silenciosamente ao nosso redor. A batalha por almas, as manipulações, as distrações, era tudo mais real do que eu jamais poderia ter entendido antes. E agora, eu tinha uma missão. Um propósito que não podia ser ignorado. Jesus me disse para avisar o mundo. Ele me mostrou o que estava por vir e agora eu tinha que compartilhar. Mas isso era mais fácil de dizer do que fazer. Como você diz ao mundo que tudo pelo que eles têm vivido, tudo o que eles pensavam ser real, é construído sobre uma mentira? Como você diz a eles que suas escolhas, os confortos aos quais se acostumaram, faziam parte de um plano muito maior, um plano para controlar e enganar? Eu estava ali, em meio ao caos, sentindo o peso da responsabilidade que havia sido colocada sobre mim. Eu tinha visto o futuro, as falsas promessas, os sistemas projetados para prender as pessoas, para mantê-las distraídas, para fazê-las acreditar que estavam no controle quando, na realidade, estavam se tornando escravas de um sistema que nem conseguiam ver. E agora eu tinha que falar. Mas por onde eu começaria? Quem ouviria? A verdade era que nem todos estariam dispostos a ouvi-la. Eu sabia disso. Eu já podia sentir a resistência. Seria tão fácil desviar o olhar da verdade, ignorar a responsabilidade que havia sido colocada sobre mim. Mas essa não era uma opção. Não mais. As palavras de Jesus ecoaram em minha mente: você deve avisá-los. E naquele momento, eu entendi. Não se tratava apenas de mim. Era sobre todos nós. Sobre todos que estavam adormecidos para a realidade do que estava se desenrolando no mundo. Eu havia recebido uma segunda chance, um novo propósito. Eu tinha sido trazida de volta por uma razão, e essa razão era compartilhar o que eu tinha visto, não importando o custo. O mundo estava à beira de um grande despertar, e as pessoas precisavam estar preparadas. Mas como eu poderia transmitir a urgência do que eu havia testemunhado? Como eu poderia mostrar a elas o que estava por vir sem soar como se eu estivesse simplesmente tentando assustá-las? Enquanto eu estava ali, percebi que a melhor maneira de prepará-las não era através do medo. Era através do amor. Era sobre mostrar a elas a verdade com compaixão, guiando-as em direção à luz que eu tinha visto, a luz que Jesus me mostrou. Eu não podia forçá-las a acreditar, mas eu podia dar a elas a oportunidade de ver. A escolha seria delas. Eu já podia ouvir as dúvidas, as perguntas, o ridículo. As pessoas pensariam que eu estava louca. Elas questionariam minha sanidade. Como ela poderia saber disso? Elas perguntariam. Como ela poderia ter tanta certeza? E a verdade era que eu não tinha todas as respostas. Eu não conseguia explicar tudo o que tinha visto. Mas eu sabia que o que eu tinha experimentado era real. Eu sabia que a verdade que eu estava carregando era algo que poderia mudar vidas, que poderia salvar almas. Eu tinha que confiar que a mensagem ressoaria com aqueles que estavam prontos para ouvi-la. Não seria fácil. O mundo não estava pronto para esse tipo de verdade. As pessoas estavam tão presas em suas próprias vidas, em seu próprio conforto,
que não queriam enfrentar o que realmente estava acontecendo. Elas não queriam ouvir que tudo o que pensavam que sabiam estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Mas eu tinha que dizer isso de qualquer maneira. A verdade tinha que ser dita. Jesus me mostrou o caminho. Agora cabia a mim percorrê-lo. A estrada à frente não seria fácil e eu sabia disso. Haveria a reação. Haveria a rejeição. Mas eu também sabia que havia pessoas por aí, assim como eu, que estavam prontas para ouvir a mensagem. Pessoas que sentiam algo se agitando dentro delas, que sentiam que algo estava errado, mas não sabiam o que era. Essas eram as pessoas que eu precisava alcançar. E assim, à medida que a realidade da minha nova missão começava a se instalar, senti um renovado senso de determinação. A tarefa à minha frente era assustadora, mas eu não era mais a mesma pessoa que eu tinha sido antes dessa experiência. Eu tinha recebido um vislumbre de algo muito maior e não podia dar as costas para isso. Jesus me mostrou a verdade. Agora, era a minha vez de compartilhá-la. O mundo pode não estar pronto, mas isso não importava. Eu tinha que avisá-los, antes que fosse tarde demais. Enquanto a poeira assenta e eu reflito sobre tudo que testemunhei, percebo que estamos em uma encruzilhada. O mundo ao nosso redor está mudando, mas muitos ainda estão cegos para as forças em ação nos bastidores. Me foi mostrada a verdade, a realidade mais profunda sob a superfície, e agora, cabe a cada um de nós decidir o que faremos com esse conhecimento. A verdade é desconfortável, é desafiadora, e não é algo que possamos ignorar, mesmo que queiramos. Os sistemas que nos controlam nem sempre são como parecem. As distrações, as promessas de conveniência, a busca pelo conforto, tudo faz parte de um plano muito maior. Um plano que muitos não veem chegando até que seja tarde demais. Mas não precisa ser assim. Você não precisa caminhar cegamente para o que está por vir. Você tem uma escolha. Você pode acordar, você pode abrir seus olhos para o que está acontecendo e você pode tomar decisões com base na verdade em vez de na ilusão. Mas essa escolha é sua e o tempo está se esgotando. Fui chamada para compartilhar esta mensagem com você. Me foi mostrado o que outros podem nunca ver e agora compartilhei com você. Você tem a oportunidade de agir, de se preparar, de tomar decisões que se alinhem com a verdade, em vez das distrações que o mundo oferece. Este é o momento de dar um passo para trás, refletir e realmente se perguntar: que tipo de mundo eu quero viver? Que tipo de futuro eu quero criar para mim e para aqueles ao meu redor? Mas mesmo enquanto enfrentamos esses desafios, há esperança. Sempre há um caminho a seguir. A escuridão não pode dominar a luz e as mentiras não podem extinguir a verdade. Aqueles de nós que a veem, que estão despertos para o que está acontecendo, devem ser aqueles a permanecer firmes, a se agarrar à verdade e a conduzir outros a ela. Ao refletir sobre o que você ouviu hoje, reserve um momento para pensar profundamente sobre onde você está em sua própria jornada. Você está pronto para abraçar a verdade, mesmo que seja desconfortável? Você está preparado para tomar as decisões que garantirão que seu caminho esteja alinhado com o que realmente importa? Porque, como eu disse, o tempo é curto. O mundo está indo em uma direção da qual muitos não estão cientes, mas não precisa ser tarde demais para você. Eu sei que esta mensagem não é fácil de digerir. Eu entendo que é pesada. Mas se ela ressoou com você, se você sente que seus olhos foram abertos, então eu o convido a agir. Não deixe este momento escapar. Não espere até que seja tarde demais para começar a fazer mudanças em sua vida. A verdade pode libertá-lo, mas cabe a você buscá-la. Se você achou esta mensagem significativa, eu realmente apreciaria se você considerasse mostrar seu apoio. Se você sente que este conteúdo ressoa com você, por favor, clique no botão Super Obrigado abaixo. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando essas mensagens importantes com o mundo. Cada pedacinho de apoio conta e, juntos, podemos alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir a verdade. Sua contribuição não é apenas sobre apoiar este canal, é sobre garantir que esta mensagem seja ouvida. Quanto mais compartilhamos, mais vidas podem ser mudadas. E não vamos parar por aqui. Há muito mais a descobrir. Portanto, não se esqueça de deixar seus pensamentos nos comentários e compartilhar este vídeo com qualquer pessoa que possa precisar ouvi-lo.
Eu voltarei com mais conteúdo que continuará a lançar luz sobre as verdades que estão se desdobrando diante de nossos olhos. E lembre-se, isto é apenas o começo. Nós apenas arranhamos a superfície do que realmente está acontecendo. Portanto, se você quiser se manter informado, se quiser estar preparado para o que está por vir, certifique-se de apertar aquele sino de notificação para não perder nada. Obrigado por dedicar um tempo para assistir e refletir. Juntos, podemos garantir que mais pessoas acordem para a verdade e tomem as medidas necessárias para garantir seu futuro. O tempo para agir é agora. Fique ligado para mais conteúdo que mergulhe fundo nos mistérios do nosso mundo, do nosso futuro e das verdades que podem nos guiar. Você não vai querer perder o que está por vir.